Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez à aula do professor Carlão, segundos anos do Colégio Coração de Jesus, tudo bem? O tema da aula de hoje, imperialismo dos Estados Unidos, página 32 do livro 3 do SAS, tudo bem? Você me pergunta, professor, de novo Estados Unidos? Pois é, na verdade, a nossa apostila é uma apostila tão bacana, com um conteúdo tão bom, extenso, profundo, explora todo o tema, na verdade, vai assim do fio ao pavio. Ele traz a conjuntura dos Estados Unidos, desde o processo de formação das 13 colônias inglesas da América do Norte, o processo de independência dos Estados Unidos, a marcha para o oeste, a formação territorial dos Estados Unidos, a guerra civil norte-americana, e agora fala sobre, após o nascimento da nação dos Estados Unidos, o processo imperialista, de dominação que os Estados Unidos passou a ter preponderantemente sobre a América, o continente americano. Então, como eu disse para vocês em aulas passadas, volto a afirmar nesta aula, eu sou fã desse material. Na área de humanas é um material fantástico, ele te dá uma base muito boa sobre todos os assuntos, bastando, obviamente, o seu interesse em explorar esses conteúdos, explorar esse material. Eu não tenho dúvida nenhuma que o aproveitamento pedagógico de todos vocês será assim excelente. E no ano que vem estaremos juntos, se Deus quiser. É o ano do desafio do Enem, e não tenho dúvida que o material do SAS é um dos materiais mais importantes, servindo de base, dando uma base muito boa para os alunos para concorrer à tão sonhada vaga no ensino superior no nosso país. Tudo bem? Espero estar com vocês nessa empreitada, utilizando esse material bacana que é o SAS. Legalzinho, senhoritas, senhores? Vamos nessa então com o tio. Tema da aula: imperialismo yankee, o imperialismo dos Estados Unidos, a figura do tio Sam. Sabemos muito bem que a figura do tio Sam é o estereótipo, da política imperialista dos Estados Unidos. A pergunta que nos cabe é: professor, o que é imperialismo? Imperialismo é um termo utilizado para designar uma forma de dominação, por uma nação, por um estado ou por um país em relação a outro estado, outra nação ou outro país, ou colocando no plural outros estados, outras nações, outros países. No caso, o imperialismo dos Estados Unidos representou um mega crescimento dos seus interesses econômicos, dos seus interesses políticos, que agora ele queria exportar para todo o continente americano. Claro que ele queria exportar os seus interesses econômicos, os seus interesses políticos, com o objetivo de garantir o seu próprio desenvolvimento político e o seu próprio desenvolvimento econômico, ditando as regras de funcionamento político e econômico dos países da América. Isso é o que nós chamamos de política imperialista ou simplesmente imperialismo, que nada mais é do que uma forma de dominação imposta a outros países por uma superpotência, que no caso são os Estados Unidos. Tudo bem? O imperialismo dos Estados Unidos, a pergunta número 2 que devemos falar é: qual a sua origem, professor? A origem do imperialismo norte-americano está no contexto de surgimento da nação após a sua independência, quando então nós tivemos, lá na formação territorial dos Estados Unidos, a aprovação do chamado Destino Manifesto. Foi a primeira expressão da política imperialista dos Estados Unidos, em que pese esta expressão, esta primeira forma de dominação imperialista ser uma forma de dominação interna,
né? Nós vimos que na marcha para o oeste, a determinação do destino manifesto, ela foi preponderante, ela foi fundamental para que os norte-americanos, eles predominassem sobre o seu território, doesse a quem doesse, custasse o que custasse. E o destino manifesto, que era uma política inicialmente que determinava que os norte-americanos, o povo americano, ele foi escolhido por Deus para povoar todo o território da América do Norte, acabou sendo utilizada como sendo uma justificativa de dominação territorial contra aqueles que se opusessem, que se colocassem contra os interesses dos Estados Unidos. A doutrina do destino manifesto acabou se transformando numa espécie de justificativa para que o povo americano, no processo de interiorização e colonização da América do Norte, massacrasse, exterminasse, expulsasse de suas terras índios nativos americanos e mexicanos, que originariamente ocupavam esse território e que agora passaria a ser ocupado por esta leva de colonização a partir do final do século XVIII, início do século XIX. Na verdade, essa formação territorial, esta política imperialista interna, ela seria fundamental para o surgimento de uma superpotência econômica, uma superpotência política assentada sobre os princípios da democracia norte-americana. Afinal de contas, nós estamos falando da terra da liberdade, não é mesmo, galera? Muito bem. A partir da dominação territorial e do surgimento de uma superpotência econômica, nós temos a expansão dos tentáculos, né, imperialistas do tio Sam dos Estados Unidos, na dominação imperialista sobre todo o continente americano. Em 1823, o presidente Monroe, presidente dos Estados Unidos, ele lança a famosa doutrina Monroe, como ficou conhecido, que é mais popularmente conhecida por nós, todos estudantes, pelo lema: a América para os americanos. Veja que ela foi lançada na segunda década do século XIX. A América para os americanos, nós devemos interpretá-la dizendo a América para os norte-americanos, tudo bem? O que era a doutrina Monroe? A doutrina Monroe era uma doutrina imperialista de imposição dos interesses de dominação política e econômica dos Estados Unidos sobre a América, do hemisfério norte ao hemisfério sul do continente americano. O que significa América para os americanos? Na verdade, era uma espécie de cordão de isolamento que os Estados Unidos queria formar sobre a América para isolar, para impedir a entrada dos interesses imperialistas de países europeus na América. Afinal de contas, a América é para os americanos, não é verdade? Eis aqui um exemplo de uma política imperialista muito interessante dos Estados Unidos sobre a América. Uma curiosidade: em 1822, o Brasil ele conquista a sua independência. Qual foi o primeiro país a reconhecer na esfera internacional a independência do Brasil? Resposta: Estados Unidos. Mas correu assim imediatamente e reconheceu a nossa independência. Professor, mas por que os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência? Simples, porque a América é para os americanos, seria o Brasil menos um país sob a esfera de dominação de países europeus. No caso, nós estávamos rompendo os laços de dominação metropolitana com Portugal, país europeu, importante para os interesses imperialistas. Queria que o Brasil caísse nas esferas dos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. A América é para os americanos. Esse era o significado da doutrina Monroe. Tudo bem?
No final do século XIX, nós tivemos o desenvolvimento de uma terceira política imperialista dos Estados Unidos, só que esta política, ela partia para o fight, ela partia para as intervenções dos Estados Unidos na América Latina. O nome dessa política, a política do porrete, a política do cacete, ou a política do Big Stick. A política do Big Stick, ou também chamada de Corolário Roosevelt, afinal de contas foi criado pelo presidente Theodore Roosevelt, num discurso que ele fez ao Congresso norte-americano, em que ele disse: fale macio, mas tenha sempre um porrete nas suas mãos. Esta política do porrete, ou a política do Big Stick, ela autorizava a intervenção militar dos Estados Unidos na América. Vou repetir: a política do porrete, a política do Big Stick, o Corolário Roosevelt autorizava a intervenção militar dos Estados Unidos na América Latina e na América do Sul, para impor, olha só, impor os interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. Desta política intervencionista resultaram 3 contextos históricos de invasão dos Estados Unidos: Cuba, Panamá e a Guatemala. Tudo bem? Cuba. No final do século XIX, os Estados Unidos auxiliaram os cubanos a conquistar a sua independência da Espanha. Tudo bem? Como, professor? Ajudando militarmente o líder da Revolução da Independência de Cuba, chamado José Martí. Logo depois de auxiliar Cuba na sua independência, os Estados Unidos transformaram Cuba no seu celeiro, já que Cuba ficava sob a esfera de influência dos Estados Unidos e os Estados Unidos impõem a Cuba a chamada Emenda Platt. E essa emenda dava aos Estados Unidos o direito de organizar a Constituição de Cuba. A Emenda Platt garantia a qualquer momento do dia ou da noite a intervenção dos Estados Unidos sobre Cuba. E ainda garantiu a Baía de Guantánamo, que é um território dentro de Cuba, que agora se transformava em uma área militar dos Estados Unidos, a famosa Baía de Guantánamo, que até os dias atuais, até o presente momento que nós estamos aqui nesta aula, constitui uma base militar norte-americana que foi tomada dos cubanos logo após a independência de Cuba. E assim os Estados Unidos iam impondo os seus interesses econômicos e políticos. Esse tio Sam, ele não tem jeito, né? Literalmente. Panamá, eita caraca, Panamá, eita só, olha só, no Panamá, os Estados Unidos, eles vão apoiar a separação do Panamá da Colômbia, vai dar um pé na bunda dos colombianos, vai garantir a independência do Panamá. Legal. A qual custo, professor? Opa, o Panamá ficar sob a esfera de influência dos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. E o que os Estados Unidos vai fazer no Panamá? Vai construir o famoso Canal do Panamá, interligando por meio de eclusas o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, servindo como um canal de transposição dos navios cargueiros dos Estados Unidos do Oceano Atlântico para o Pacífico, atingindo os mercados orientais a um preço, a um custo e um tempo bem menor do que ter que fazer toda a circunnavegação do continente americano. Vamos lembrar que o domínio dos Estados Unidos sobre o Canal do Panamá permaneceu até o ano de 2008 e logo depois foi dada a autonomia do Canal do Panamá aos panaminhos, né? Nessa época aqui que surge o termo República das Bananas para designar a
inferioridade econômica, né, das pequenas repúblicas da América Central, né? República das Bananas é um termo que serve para designar as economias agroexportadoras dos países latino-americanos, né? Simples países pobres, produtores de matérias-primas, como era o caso do Panamá, que tinha como base das suas exportações a banana, veja, um país que vive das exportações da banana, pelo amor de Deus, é pobre, é muito subdesenvolvido, e é isso que interessava aos Estados Unidos, áreas fornecedoras de matérias-primas. E tivemos também a invasão da Guatemala, né? Na América Central, ali pertinho do Panamá, onde os Estados Unidos eles vão incentivar um movimento armado para depor o governo da Guatemala para subir ao poder um governo que fosse favorável aos interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos sobre aquela região. Então veja que dos meros discursos da América para os americanos na doutrina Monroe, a política do Big Stick ela já parte para uma política intervencionista. E é claro, depois de dominar, depois de manter os seus laços e os seus tentáculos imperialistas sobre a América, o Tio Sam, que é o significado, né, caricaturizado do imperialismo dos Estados Unidos, parte em direção ao globo, e aí vai botar os seus tentáculos no Oriente Médio, né? A luta pela aquisição do petróleo vai expandir suas dominações. A América foi apenas um teste para o crescimento da política e da economia imperialista dos Estados Unidos. Tudo bem, meus amores, meus corações? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O tio tem se esforçado bastante para manter a qualidade das nossas aulas em um nível mínimo de entendimento para todos vocês. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem e também estejam se cuidando. Nós temos exercícios a partir da página 34 do livro 3 para ser resolvidos. Desejo a vocês um bom dia e até a nossa próxima aula. Valeu, galera!